Boa noite! Destampou o bueiro no Weintraub sem filtro. Tá saindo lacraia, coba, lagartixa, barata para todo lado. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, Abraham. O bicho pegou, hein? Hoje a gente colocou um corte aqui do Lacombe, do Alan dos Santos. O pessoal veio no seu YouTube, né? Veio reclamar e veio chiar. E agora vamos falar do Gilmar Mendes, o Supremo Gilmar dos Supremos. Mendes, Supremo dos Supremos, Abrão. Quem o homem parará? acima de qualquer suspeita, Quem parará Gilmar Mendes? até de uma fala extremamente infeliz. A fala dele é infeliz. Ainda bem que não existe uma suspeita quanto à honestidade desse elemento. Imagina se ele fosse uma pessoa suspeita de ser bandido, ladrão, de ter sicário, de ter assassino. Imagina. Ou que o STF tivesse uma estrutura nos bastidores que desafetos, quando presos, quando vai para a cadeia, o desafeto é alucinado na cadeia. Ainda bem que isso não existe. Eric, vamos começar com a grande fala, assim, uma fala exemplar do ministro Gilmar Mendes, quando deparado com o relatório do senador Alessandro Vieira. Não tenho nada a ver com esse cara, nada a ver, mas ele está indo para cima. É o único senador que eu vi que está indo para cima do STF. Foi para cima, e aí a tríade de ouro do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, meu ministro, e Toffoli, amigão do Bolsonaro, os três se uniram e estão loucos, alucinados, para pegar o Alessandro Vieira, senador. E não tem problema, eles estão falando abertamente, mas ninguém falou tão bonitinho, de forma tão delicada quanto Gilmar Mendes. Pode pôr, Eric, põe Posso falinha. colocar com toda a vênia da toga, né? Vamos lá. Um dado muito importante. Cada qual reage de alguma forma a esse tipo de contingência. Alguns enfrentam. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Depoimento, Eric, eu já tive algumas vezes com Gilmar Mendes, assim, é um baixinho, cara. É um baixinho, tem 1,70 de altura. É que tá com a toga de STF, óbvio, usa ela com toda a vênia, como você disse, né? Mas não é o caso dele. Mas dizem que as pessoas mais perigosas, mais malvadas, são justamente os covardes quando têm poder e força. Esses são os piores. São os piores. Uma pessoa grande, forte, corajosa é menos perigosa do que um covarde, um traiçoeiro, um rato. Felizmente, não é o caso de Gilmar Mendes. Dá para ver que um suprassumo do Homo sapiens. Até assim que fazer trocadilho com sapo e sapiens, né? Que sapiens é de sabedoria, né? Essa boca dele. Então, eu fiquei com a impressão que o Gilmar Mendes estaria ameaçando alguém, e ameaçando de uma forma meio tosca. Eu fiquei com essa impressão. Chamar para dançar, não tenho medo de assombração. Eu fiquei com essa impressão.
não foi tão explícito quanto o Lacombe. O Lacombe me ameaçou de forma mais objetiva. Você não concorda, não, Eric? O que você acha? Com menos vênia, né? Teve menos vênia na O ameaça. Lacombe me ameaçou com menos vênia e mais carinho. Houve uma coisa assim, meio. Eu perco a minha cabeça se eu cruzar com o Abrão pela rua. Teve uma coisa meio passional ali no Lacombe. O Gilmar, não. Eu senti maldade ali. Eric, põe de novo esse começo. Me pareceu assim, coisa. Não está de acordo com a imagem desse bastião da honestidade que é o Gilmar Mendes. Põe de novo. Eu fiquei surpreso quão explícita foi a fala dele. Vou colocar, vamos lá. Pegar o meu Dado celular. muito importante. Cada qual reage de alguma forma a esse tipo de contingência. Alguns enfrentam. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam. Abrão, rapidinho. Quando é vida vênia, ele fala do Mato Grosso aí, eu queria relembrar esse episódio aqui que a gente já falou aqui na live também, lembra? Atento às consequências da minha decisão, das minhas decisões. Todos nós Só temos isso. isso. Vossa Excelência não tem condição de dar lição a E ninguém. nem Vossa Excelência. Você também não. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos faço. essa discussão com o meu pedido de Não juízo. vê, Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem Estou na nenhuma rua, condição. Eu estou na rua, me joga. Vossa Excelência Não está está fazendo não. poder judicial. Vossa Excelência não está na rua não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Coisa, me aqui. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Eu Não já falo. pedi Vossa Excelência, quando se dirigir a mim, exatamente para Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Capangas do Mato Grosso. A gente já teve aqui sicário, capanga, pode ser utilizado como substituto de assassino também. Mas, felizmente, não é o caso do Gilmar Mendes. Ministro Joaquim Barbosa, que pediu para sair antes que um avião dele caísse ou que sofresse algum acidente fortuito aí que nós vemos rotineiramente acontecendo no Brasil. A única coisa que não é justo aí da parte do Joaquim Barbosa mencionar, detalhe, ele fez essa acusação grave, que eu saiba, ninguém tomou nenhuma providência a respeito. A outra acusação contra o Barroso, que fecha o escritório dele, que está dentro do STF, ninguém fez nada. Eu não sou jurista, mas eu creio que poderia ser o caso de prevaricação, não ter investigado. De qualquer forma, isso fica aí de stand-by, fica aí na agulha para quando o farol chegar ao poder. Eu só queria ser justo com o ministro Gilmar Mendes, porque, felizmente, o STF não tem a fama que está se espalhando pelo judiciário brasileiro, que é vender sentença. Quem está falando isso não sou eu, hein? Quem está falando isso é um ministro do STJ, cara. Põe aí. Vou colocar, vamos lá. Antes de seguir aqui, eu quero fazer um registro. Doutor Júnior, embora Vossa Excelência seja um advogado constituído, nos autos, legitimamente constituído e atuando muito bem, eu recebi mais de pedido de 10
audiência para pessoas para falar do mesmo processo. E sem considerar a quantidade de pedidos que teve no meu gabinete para adiar o processo. E Vossa Excelência esteve aqui, acompanhou. Hoje mesmo ainda ligaram perguntando se podia adiar o processo, quando eu falei que já estava determinado. Isso mostra, e não nada a ver com o senhor, né, que Brasília está ficando difícil. Quantidade de interferências em processo alheio, onde advogado se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Põe o finalzinho só de novo. Põe o finalzinho de novo. Por favor. Advogado se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Eu entendi juiz vendendo sentença. Pelo que eu entendi é isso, que voto é lá nas cortes superiores, não é um juiz só que decide, né? Acabou, gente. Se for isso, baixa. O que falta mais acontecer no Brasil, Eric? O que mais falta para... Daqui a pouco tem processo de um ministro da Educação contra um Alexandre de Moraes sumindo no sistema. Já pensou se isso algum dia acontecesse, Eric? Não acredito. Isso aí não vai chegar nesse ponto.